Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. Neste vídeo eu resolverei o limite de menos 8x sobre x ao quadrado mais 4, quando x tende ao infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Agora, primeiro passo para resolver este exercício. Primeiramente, observe. Se eu substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é o infinito, eu terei o quê? Menos 8 vezes o infinito sobre o infinito ao quadrado mais 4. Menos 8 vezes o infinito vai simplesmente alterar o sinal desse infinito. Né? Vejam que esse infinito é um infinito positivo. Se eu multiplico menos 8 pelo infinito positivo, a única coisa que vai se alterar aqui é o sinal, pois as regras de sinais para multiplicação também valem quando você está multiplicando um valor indeterminado, como é o caso do infinito. O infinito é um valor indeterminado, imensurável, impossível de ser calculado. Logo eu terei este valor negativo. Infinito ao quadrado é infinito. Infinito mais qualquer valor real é o próprio infinito. Agora, infinito negativo dividido por infinito positivo não é nada, é indeterminado. Logo, para resolver este exercício, eu terei que sair da indeterminação. E o que eu vou fazer? Eu irei reescrever os fatores que há neste limite. Como assim? Simples. Eu vou reescrever os fatores na forma de um produto. Tanto o fator que se encontra no numerador dessa fração, quanto aquele que se encontra no denominador. E qual será o valor que eu irei usar para reescrever? Será x. Aí você pode se perguntar, mas por que x? Por que não x ao quadrado? Simples, porque é o x que está gerando a indeterminação. É este x aqui presente no numerador dessa fração. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Simples, ó. Observe que aqui eu tenho essa função, menos 8x no numerador dessa fração. Se eu tivesse aqui simplesmente um número real, se eu tivesse aqui ó, só menos 8, este limite não seria indeterminado, porque ao substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, eu teria o que no final? Menos 8. Nossa, menos 8 sobre infinito. Isso aqui é o quê? Quando eu divido qualquer valor real pelo infinito, qual é o resultado? Zero. O resultado é zero. Ah, por quê? Simples, ó, lembre-se. Quanto maior for o valor que estiver dividindo o outro, o resultado da divisão tende a zero. Por exemplo, se eu divido 1 por 10, o resultado da divisão é 0,1. Se eu divido 1 por 100, o resultado da divisão é 0,01. Então, se eu dividir qualquer valor real pelo valor, pelo maior valor existente, que é o infinito, o resultado da divisão tende a zero. Por isso que qualquer valor real dividido pelo infinito tem como resultado zero. Então, o limite estaria resolvido se existisse aqui no numerador, onde se encontra a função menos 8x, apenas um valor real. Então, vou tentar aqui ó, eliminar esse x que está aqui. E para isso, eu vou fazer isso aqui. Eu vou reescrever tanto a função que se encontra no numerador quanto aquela que se encontra no denominador na forma de um produto de uma divisão. Vou multiplicar e vou dividir todos os fatores, né, todos os valores, pelo mesmo valor, que no caso aqui vai ser x. Por quê? Por uma questão muito simples. Ó. Se eu multiplico um valor qualquer e divido este valor pelo mesmo valor que eu estiver multiplicando, o resultado é o mesmo. Exemplo, se eu pego 3, multiplico por 2 e divido por 2, isso aqui vai dar o quê? 3. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui.
x vezes menos 8x dividido por x vai dar o quê? Menos 8x. É a mesma coisa, só que eu tenho que fazer isso com cada um dos valores que aqui se encontram. E ao fazer isso, eu terei o quê? Limite de x vezes menos 8x sobre x vezes x ao quadrado sobre x mais x vezes 4 sobre x, com x tendendo ao infinito. Isso vai ser igual ao limite de x vezes menos 8x sobre x vezes x ao quadrado sobre x mais 4 sobre x. Por quê? Observe que no denominador aqui, x é um fator comum. Ele está multiplicando tanto x ao quadrado sobre x quanto 4 sobre x. Então, vou isolar esse fator comum. Isolei, vou ter essa configuração. Próximo passo. Irei aplicar a propriedade que envolve o quê? Divisão quando se tem bases iguais. Quando você tem uma divisão com bases iguais, você preserva a base, subtrai os expoentes. Qual é o expoente deste x aqui? É 1. Deixa aqui que está multiplicando 8. 1. Deixa aqui, 1. Deixa aqui, 1. Deixa aqui, 1. E deixa aqui, 1. Se eu aplico a propriedade, eu vou preservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, terei o quê? Terei aqui, ó, x elevado a 1 menos 1 vezes menos 8x elevado a 1 menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 mais 4 sobre x. Dentro do limite de x que tende ao infinito. Logo, eu terei limite de x elevado a 0 vezes menos 8 vezes x elevado a 0 sobre x elevado a 1 mais 4 sobre x, com x tendendo ao infinito aqui no limite. Próxima etapa. Um valor qualquer elevado a 0 é 1. Então, terei limite de 1 vezes menos 8 vezes 1 sobre x mais 4 sobre x. Isso vai ser igual ao quê? Ao limite de menos 8. Por quê? Menos 8 vezes 1, menos 8. 1 vezes toda essa fração aqui vai dar a fração. Então, terei limite de menos 8 sobre x mais 4 sobre x, com x tendendo ao infinito. Cheguei neste ponto, saí da indeterminação. Saindo da determinação, posso substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é o infinito. Lá eu terei menos 8 sobre o infinito mais 4 sobre o infinito. Qualquer valor real dividido pelo infinito tem como resultado a divisão 0. Logo eu terei 0 mais o infinito, isso é infinito. Menos 8 dividido pelo infinito, 0. Resultado final desse limite, 0. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos. Mas, neste momento você pega e fala, calma aí, calma aí, calma aí. Eu entendi, mas não vai embora ainda não. Porque não tem uma forma mais fácil de se resolver este exercício? Aí eu vou te dizer, tem. A forma mais fácil é esta aqui, ó. Existe uma propriedade operatória de limites, quando você está resolvendo o limite do infinito. E, no caso, o limite do infinito, ele é composto por uma fração que tem um polinômio no numerador e outro no denominador. Você pode fazer o quê? Você pode desconsiderar os outros termos e trabalhar apenas com o polinômio de maior valor que está no numerador e aquele que está de maior valor no denominador. E essa propriedade diz o quê? Que independente do infinito ser positivo ou negativo, se o expoente da variável do polinômio que se encontra no numerador for maior do que o expoente da variável que se encontra no denominador, o resultado do limite será o infinito positivo ou negativo. Se os expoentes forem iguais, o resultado será o quê? O coeficiente que está multiplicando a variável x do numerador sobre o valor, né? O coeficiente que está multiplicando a variável x que se encontra no denominador. E caso o expoente da variável que se encontra no denominador for maior do que o expoente da variável que se encontra no numerador, o limite vai ser igual a zero. Então, aplicando a propriedade, eu teria o quê? Vou desconsiderar todos os outros termos. Só vou pegar o polinômio do numerador. Lembrando, vou pegar apenas o termo dele que tiver o expoente de maior valor na variável. No caso aqui só tem um, né? Que é o menos 8x. No denominador, só será x ao quadrado, porque esse x ao quadrado é a variável que tem o maior expoente na função que se encontra no denominador. Então, terei limite de menos 8x sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito. Prosseguindo, vou aplicar esta propriedade aqui, que envolve o quê?
divisão onde se tem expoentes com base iguais. Eu preservo a base, subtraio os expoentes. Logo eu terei limite de menos 8x elevado a 1 sobre x ao quadrado, quando x tende ao infinito, esse infinito é positivo. Isso aqui vai ser igual ao limite de menos 8 vezes x elevado a 1 menos 2, quando x tende ao infinito. 1 menos 2, menos 1. Chega neste ponto, aplica essa outra propriedade de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, isso é igual a 1 sobre a base elevado ao expoente positivo. Logo eu terei que esse x elevado a menos 1 vai ser igual ao quê? A 1 sobre x. E eu terei menos 8 vezes 1 sobre x. Isso vai dar menos 8 sobre x. Então eu terei limite de menos 8 sobre x, com x tendendo ao infinito. Chega neste ponto, substituo na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é o infinito. Menos 8 dividido pelo infinito é zero. E observe, ocorreu justamente porque descreveu a propriedade. Se o expoente da variável que se encontra no denominador for maior do que o expoente da variável que se encontra no numerador, o resultado do limite vai ser zero. É o que diz a propriedade. Esta é a forma mais rápida. Bom, eu espero que você tenha compreendido, mas se tiver restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se esse vídeo tiver sido útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Tenha bons estudos. Tchau!